Oi, oi, pessoal, sejam todas muito bem-vindas ao vídeo de hoje do meu canal no YouTube. Hoje eu vou contar para vocês 5 dicas para vocês lidarem melhor com a TPM, esse período tão conturbado do mês para muitas mulheres, se vocês estão no processo de emagrecimento. Então fica aqui comigo nesse vídeo que tem muita dica legal para vocês. Antes de a gente começar, eu só quero te lembrar de se inscrever aqui no meu canal, se tu ainda não é inscrita, para receber notificações de quando eu postar novos conteúdos por aqui. E também no final desse vídeo, se esse conteúdo te ajudar, se vocês gostarem desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like no vídeo e também comentar aqui embaixo o que tu achou. Bom, pessoal, antes de eu começar já trazendo as dicas para vocês, o que eu acho legal de eu começar falando nesse vídeo? Falando um pouquinho sobre o ciclo menstrual das mulheres. Então, realmente comentando um pouquinho sobre as fases, né, que a gente tem ali durante o ciclo menstrual. A gente tem a fase folicular, que é a fase após a menstruação até a ovulação. É uma fase que a gente está se sentindo bem, a gente está disposta, a gente está maravilhosa, digamos assim, né? Depois a gente vai ter a fase lútea, que é onde a gente tem ali a TPM. E o que acontece? É realmente uma fase que a gente que lute ali, é uma fase realmente mais conturbada, assim. A gente tem um aumento da inflamação, a gente tem a redução de alguns neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, que nos traz aquela sensação de bem-estar. Então, realmente é uma fase mais conturbada. E como é uma fase mais difícil ali para a mulher, até mesmo falando por essas alterações hormonais, de neurotransmissores, enfim, é uma fase que a gente tem que se respeitar muito, entender muito o nosso corpo, né? Então, realmente não vão ser dias fáceis, muitas vezes, para muitas mulheres que acabam até sofrendo um pouco mais com os sintomas da TPM, né? Mas é importante a gente se conhecer, a gente se respeitar, mas ao mesmo tempo também eu vejo que algumas mulheres acabam colocando ali a TPM como uma grande desculpa para realmente não executar muitos hábitos que seriam muito importantes nesse período também. Então, só tomar cuidado para a gente se respeitar num nível que não afete os nossos objetivos, principalmente aqui falando um pouco mais sobre o processo de emagrecimento. Tem alguns sintomas bem clássicos da TPM que a gente pode citar aqui nesse vídeo, como por exemplo a constipação, o mau humor, a fadiga, o inchaço, realmente um cansaço, além também de muitas mulheres sentirem dor nas mamas. Então são alguns sintomas aí que a gente pode citar da TPM. Bom, pessoal, agora eu quero trazer para vocês as dicas que eu falei que eu ia trazer para vocês, tá? A primeira dica que eu quero comentar aqui é para vocês tomarem cuidado com uma restrição muito drástica de carboidrato na alimentação de vocês. Por que eu falo isso, pessoal? Acaba que nos últimos anos a dieta low carb ela foi muito falada, né? Muito realmente comentada por aí. E muitas pessoas acabam tendo medo de consumir carboidrato. Só que se a gente reduz drasticamente o consumo de carboidrato nesse período da TPM, acaba não sendo tão interessante. Então é importante a gente incluir o carboidrato de uma forma equilibrada. Porque na TPM é um período que a gente busca esse conforto, né? E acaba que a gente já tem uma redução de alguns neurotransmissores, como por exemplo ali a serotonina, que nos traz a sensação de bem-estar. Então, é muito importante a gente equilibrar o consumo de carboidrato, principalmente nesse período, para que a gente não sofra tanto, até mesmo emocionalmente falando, né? Não tenha tanta redução dessa sensação de bem-estar nesse período do mês que a gente busca esse conforto. Uma segunda dica que eu quero trazer para vocês é vocês não esquecerem de incluir proteína na alimentação de vocês durante esse período. Por que eu falo isso? A proteína ela é super importante para nos trazer mais saciedade, para realmente controlar a nossa fome. E uma estratégia muito, muito importante, fundamental durante um processo de emagrecimento duradouro, é a gente não passar fome, a gente realmente ter um controle da nossa fome, né? Então, incluir proteína em todas as refeições ali para a gente ter a fome controlada é muito importante. E até mesmo evitar aqueles exageros que pode acabar acontecendo por a gente ter essa redução de alguns neurotransmissores ali durante o período da TPM. Uma terceira dica, pessoal, é vocês não deixarem de praticar atividade física nesse período. Eu sei que muitas vezes a gente quer deixar de praticar atividade física nesse período, e sim, é importante se respeitar, mas quando vocês conseguirem incluir,
a atividade física em todos os dias da vida de vocês é importante para nossa saúde, mas principalmente na TPM vai ajudar muito na ansiedade, na vontade de doce, na retenção de líquidos. Então é um hábito bem importante de a gente manter nesse período. E mesmo que vocês não consigam fazer o treino mais intenso, enfim, é importante se movimentar de alguma forma, né? Não ter aquela ideia do perfeito, né? Lembrem sempre que é antes feito do que o perfeito não feito. Não tem treino perfeito, ideal. Importante a gente se respeitar, mas também se movimentar para realmente ter todos esses benefícios da atividade física. Uma quarta dica para vocês é vocês incluírem alimentos que são fitoestrógenos nesse momento do mês. Por que isso? Porque durante a TPM a gente tem uma queda de estrogênio e um aumento de progesterona, né? Então, é muito interessante a gente incluir esses alimentos que são fitoestrógenos, como, por exemplo, a linhaça, o gergelim. Vocês podem incluir, por exemplo, em iogurte, ou também por cima da salada, para já trazer uma crocância e deixar essa salada mais prazerosa. Então, essa é uma outra dica para vocês. A quinta e última dica que eu quero trazer para vocês é especialmente para aquelas mulheres que sofrem com a retenção de líquidos nesse período do mês. Então, é muito legal incluir chás mais diuréticos para ajudar nesse sintoma, como, por exemplo, cavalinha, hibisco. Então, são alguns chás que podem acabar ajudando nessa questão da retenção de líquidos. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, que vocês apliquem essas dicas e realmente ajude vocês nesse período que é mais conturbado do mês, né? Então, é isso para o vídeo de hoje. Um beijo e a gente se fala no próximo vídeo.